Programa Giro da Região, estamos voltando, estamos de volta com o programa Morando em Praia Grande. Hoje, né, com uma grande parceria, juntamente com a Vende Bens Imobiliárias, Rubens Duarte, obrigado Rubens pela parceria. E também com o Guter Brandão, da ICJ Litoral. Guter, que é representante da Caixa Econômica Federal. Hoje nós vamos estar batendo um papo com ele aqui, para você que nos acompanha pelo programa Giro da Região e também pelas redes sociais, conhecer um pouco mais do trabalho da ICJ junto com a Caixa Econômica Federal e também junto com as imobiliárias, né, Rubens? Com certeza. Você que quer comprar um imóvel financiado pela Caixa Econômica, aqui nosso amigo Guter está uma referência aqui, para poder dar alguma dica, algum ensinamento, você quer fazer um financiamento. Procura a Vende Bens arruma o imóvel e o Guter financia. Pronto, está fechado. Mas já começando a nossa entrevista de hoje, Guter, eu gostaria já que você pudesse falar um pouco da ICJ. A ICJ, ela está há pouco tempo no litoral, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco para o público que nos acompanha da ICJ e já vamos entrar um pouco mais já, falando um pouco mais de financiamento. A palavra está com você. Legal. Primeiramente, muito prazer. Eu sou o Guter, eu represento a ICJ Litoral. Queria agradecer aí ao Rubens, a Vende Bens e ao Leonardo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre todas as linhas de crédito da Caixa e o financiamento, que é o nosso forte, né, a nossa especialidade. Como você mesmo disse, nós somos relativamente novos na Baixada, por isso veio o nome ICJ Litoral, mas a ICJ Litoral ela vem do grupo ICJ Assessoria Imobiliária, né? É uma empresa que já trabalha com financiamento Caixa, exclusivamente com a Caixa, desde 2008. A gente passou aí pelo início do programa Minha Casa Minha Vida, que todo mundo conhece muito bem. Então, em 2009, a gente teve a oportunidade de participar de um piloto do Minha Casa Minha Vida, que foi em Olímpia, com desligamento de 756 ou 796, me corrija se não me falha a memória, 756 ou 796 unidades, todas desligadas pela Caixa Econômica Federal. Então, assim, a gente vem de uma época onde o processo de financiamento era manual, né? Hoje em dia tudo vem mudando um pouco, tudo vai ficando cada vez mais digital, mais facilitado, menos burocracia. E a gente acompanhou aí todo esse processo, toda essa evolução da Caixa Econômica Federal em relação a sistemas, agilidade e diminuir a burocracia para o cliente, tá? Nosso escritório aqui no Praia Grande fica no Boqueirão, fica no Meridian Prime, tá? É a sala 606. E sintam-se à vontade para nos conhecer, tomar um café, falar um pouco mais sobre Eu tenho certeza, sabe, Guter, que depois dessa entrevista aqui junto com o Rubens da Vende Bens e o público que está nos acompanhando, vai surgir muitas dúvidas, né? E hoje você é um representante da Caixa aqui em Praia Grande, melhor dizendo, no litoral, onde que tem muitas pessoas hoje que têm dúvidas, né? E eu gostaria de tirar algumas dúvidas aí, e não sei se o Rubens já tem alguma pergunta interessante, porque o público que hoje quer comprar um imóvel tem algumas maneiras de comprar, né? Primeira tem uma que é muito fácil, que é o consórcio. Outras, financiado direto com o construtor. Outras pela Caixa, né? Então, gostaria já que abrisse o leque de pergunta para ele. Eu tenho uma pergunta que é muito aqui na imobiliária, eles perguntam muito, eles têm muita dúvida em relação... eu chamo de fundo de obras, né? O pessoal taxa evolutiva de... Taxa evolutiva de obras. Taxa evolutiva de obras que você vai pagando durante a construção para chegar até as chaves para depois fazer o financiamento. Então eu gostaria que o Guter, nosso amigo aqui da ICJ, fizesse esse comentário a respeito. Porque às vezes o que acontece? O cara compra, não tem a entrada e parcela a entrada junto. E tem a taxa de obra, essa taxa evolutiva de obra. E o cara às vezes confunde isso, pensa que é só a entrada ou só a taxa de obra. Então eu gostaria que ele explicasse melhor em relação à taxa de obra, o que seria, como funciona, como é que gira numa situação, como é que ele vai sentir isso no bolso de quem está comprando. Vamos lá. A taxa evolutiva de obras, ou fundo de obra, ou taxa de construção da obra, tá?
ela está diretamente ligada, atrelada a um financiamento de um imóvel na planta. Então, primeiro é que o Banco da Caixa é o único banco que consegue financiar um imóvel de fato na planta. Sim. Algumas construtoras, elas têm a vantagem de ter uma contratação com a Caixa Econômica Federal, então elas trabalham, de certa maneira, com uma parte dos recursos da obra, tomando crédito da Caixa Econômica Federal. Isso traz mais liberdade financeira para a construtora construir mais, né, com mais liberdade financeira, e com isso disponibilizar talvez o parcelamento numa entrada, o que outras construtoras que trabalham com recurso próprio de repente não conseguem por questão de risco. Sim. Né? Então, quando a gente fala de um imóvel gericado, que é a contratação da Caixa... Eu vou pedir um parênteses aqui, o que é gericado? Porque as pessoas não sabem o que é gericado. É né? basicamente um imóvel que é na planta contratado pela Caixa. Né? Então, pronto, você já sabe. A contratação da Caixa é que tem a aprovação do GERIC, né? Que é um órgão que faz uma análise de risco da construtora e analisa se a construtora pode ou não tomar esse crédito. Se é seguro para o banco ou não, ela tomar Quer dizer que é garantido pela Caixa. Exatamente. Então, assim, ó, o primeiro ponto, a primeira grande vantagem de um empreendimento gericado é a questão da garantia, tá? É 100% de garantia de que vai ser entregue. Claro que para uma construtora conseguir o GERIC, ela também não é qualquer construtora. Sim. Ela tem que ter aí um faturamento sólido, dentre outros Se a critérios. Construtora não acabar, a Caixa termina. Exatamente isso. Então, mesmo que uma grande A construtora pode ser de qualquer porte, a construtora. Você falou GERIC porque a gente, quando pensa em construção, não sei se eu estou errado, o Rubens me corrige, o pessoal pensa em prédio. Pode ser em casa, né, no horizontal, vilas de casa. Como é que funciona? Podem sim. Por exemplo, aqui em Praia Grande, na região, existem muitas casas de condomínio, né? O condomínio é muito forte, o Rubens que trabalha nessa parte final da venda, ele sabe bem que o cliente busca muito isso. E quando é condomínio, trata-se de um empreendimento. A maioria dos construtores, eles trabalham com recursos próprios. Sim. Mas se a construtora... Pode ser gericado. Pode ser gericado. É claro que o GERIC não é relativamente fácil. Tem o critério do faturamento, existem outros critérios também. Que eu não documentação, vou entrar tem uma documentação para poder... Garantia, né? É um se não fizer, a Caixa tem que fazer. Então a Caixa só vai dar um GERIC para... Exatamente. É um critério um pouco rigoroso, tá? Mas o construtor, ele vai construindo, ele vai conseguindo ter esse faturamento, essa credibilidade para um dia chegar no GERIC, tá? Certo. Mas voltando para a questão da taxa evolutiva de obras, que é o foco da pergunta do João, o que acontece? Quando o empreendimento é gericado, existe uma característica, tá? Que é a cobrança da taxa evolutiva de obras. E existe um grande paradigma, até para os profissionais do mercado, principalmente aqui da região, que são poucas construtoras que a gente vê gericando prédios, mas que está crescendo cada vez mais. Sim. Existe um paradigma aí de que a taxa é um valor maior que ele vai pagar, um valor a mais que ele vai pagar. Tá? Vejamos, não é um valor maior. Essa é a dúvida, É um valor que ele vai pagar para o Banco da Caixa, para garantir todas essas vantagens. A primeira eu disse que é a questão da garantia da entrega do imóvel. Tá? Sim. Além disso, como o empreendimento ele já está contratado, o cliente ele já assina o contrato, ele já contrata esse financiamento agora mesmo em construção. No ato da compra. Durante esse período de construção, o saldo devedor dele, ele não é congelado, mas ele é corrigido pela taxa mais irrisória do mercado, que é a taxa referencial. Nos últimos anos aí, a variação dela é de 0%. Só com a alta da Selic que a gente teve agora, que foi um absurdo, né? Um cenário nada corriqueiro, que ela saiu do zero. Mas ainda assim é uma correção que não, desculpa a expressão, não mata o cliente. Quer dizer, resumindo, o cara pagando essa taxa de obras, praticamente ele garante que quando ele for financiar o valor no final, ser um valor quase igual ao que ele iniciou no contrato. Exatamente isso. Bom, e na verdade, essa é uma das vantagens. É uma das vantagens, na verdade, ele não vai passar por aquele processo de reavaliação de crédito. Sim. Porque quando o cliente faz aquela famosa compra de quitação nas chaves, ele vai pagando pela entrada durante esse período de construção, e quando ele vai pegar chaves, aí sim ele passa pela avaliação e vai fazer a contratação. O saldo devedor dele, que ele financiou lá em 2019, tecnicamente financiou, ele vai ser corrigido normalmente pelo Índice Nacional de Construção Civil, que é o INCC. Tá? A taxa evolutiva de obras, ela não é um custo a mais. É porque normalmente, quando a construtora tem a condição de parcelar a entrada, você paga entrada de um lado para a construtora e taxa evolutiva de obra para a Caixa. No entanto, é um comentário que eu sempre faço, né, na mesa com o cliente, com os corretores. Entrada é entrada, né? A entrada é da construtora. Mas seria à vista, né, tecnicamente. A construtora oferece a condição de parcelar. Sim. Então, se for colocar dessa maneira, seria taxa mais entrada, né? Então só interrompendo você. Então o que ele quer dizer é o seguinte, você hoje consegue comprar um imóvel na Praia Grande, não é que é sem dinheiro, você tem que ter renda. Porque você pode parcelar a entrada, você faz o fundo de obras, quer dizer, só não compra quem não quer. Exatamente. Resumindo, só não porque você não precisa de 50, 60, não precisa. Você precisa de renda, condições, é lógico, isso aí também não tem condições, de parcelar a tua entrada durante o período de obra, a taxa de obra, você bancar isso, depois você vai para a parcela normal do financiamento. Então, quer dizer,
é sem entrada. Exatamente. Inclusive existem construtoras que eles têm vários empreendimentos. Então um vai entregar daqui 10 meses, o outro daqui 18, o outro daqui 24, outro daqui 36. Então existe uma regra, né, que eu falo que é uma balança. Quanto mais recurso, menos prazo. Então se você pega um cliente que tem 50 mil, naturalmente ele tem capacidade de entrar num imóvel pronto ou que vai ser entregue daqui a pouco. Sim. Agora, quando o cliente entra com, por exemplo, um recurso próprio de 5 mil, de R$1.000, é possível, Guto? É que eu ia perguntar. Pode? Com certeza. Só para poder ilustrar para o pessoal, aqui na cidade do lado de São Vicente tem aquelas casas, né, verde e amarela, que fala agora? Não, agora é Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Mudou. Que eu vi lá que o pessoal compra com R$1.000 de entrada. Isso pode? Pode sim. É o que eu falei, a construtora, o valor de entrada, né, para o banco, na verdade ele vai ser um pouco maior, mas a construtora ela vai oferecer a condição de parcelamento. Então, de um lado ele tem a garantia de que o empreendimento já está contratado, o contrato dele já está assinado, não vai ter cancelamento nem possibilidade dele perder. Só que ele tem a responsabilidade de pagar essa taxa evolutiva de obras. Eu já vou dar um exemplo financeiro para vocês dessa taxa evolutiva, para ficar clara essa questão do custo-benefício. Porque o pessoal pergunta quanto é, quanto paga, mas e vai ficar caro e não sei o quê. Não, e aí você fica meio sem saber, verdade, você fala um valor, o cara fica meio pensando, pô, mas e aí? Depois você não dou conta de pagar e não sei o quê. E aí você fica com o cliente na mesa, assim, meio atrapalhado. Acontece muito, né? Porque você que é imobiliário aqui, você recebe muitas pessoas com essa dificuldade. Isso. Mas fala aí. É um receio muito grande, porque como eu disse, é um paradigma, é uma questão cultural. Eu que venho do interior, né? Não tinha comentado antes, mas eu sou natural de Franca e venho agora de São José do Rio Preto. No interior, a gente já conhece muito bem. Você viu que ele fala assim, no interior, ele não é no interior, então o homem é do interior mesmo, né? Ele porca mesmo. Lá a gente já conhece muito bem. Então aqui, a gente está trazendo essa cultura de pouquinho em pouquinho. Então é exponencial, tá? Naturalmente, a gente precisa mostrar para os profissionais do mercado para que, consequentemente, isso chegue ao cliente e daqui a pouco todo corretor, todo cliente vai estar buscando esse tipo de financiamento. Porque na ponta do lápis fica mais barato. Estou falando de custo-benefício, tá? Bom, então eu expliquei mais ou menos como que funciona essa questão da taxa de obras. Como o empreendimento ele já está contratado pela Caixa Econômica Federal e ela é uma garantia da entrega, então existe esse valor que é cobrado e ele é cobrado de uma maneira evolutiva, ou seja, que é crescente, mas que se transforma geralmente no valor da parcela, tá? Então é como se o cliente ele já começasse a amortizar o financiamento dele agora, na verdade não está amortizando, é como se ele começasse a pagar a parcela dele agora, mas ela está sendo constituída. Então eu vou te dar um exemplo. A obra evolui 3%, tá? Ele vai pagar normalmente aproximadamente 3% do valor da prestação dele. Por que eu estou falando aproximadamente? Porque ainda existe a taxa referencial. Apesar de ser uma taxa irrisória, ela ainda corrige esse valor, tá? Vamos para um exemplo financeiro aqui na prática, de um cálculo que eu mesmo fiz, tá? Puxando aí o Índice Nacional de Construção Civil e a taxa referencial dos últimos 3 anos. Na verdade eu fiz isso, era em meados de outubro do ano passado, tá? Se a gente pegar um cliente, por exemplo, que ele comprou um imóvel, tá? Na planta, só que essa obra não está agiricada. Então ele pagou o valor de entrada, independente da maneira, se foi à vista, se foi parcelado, e ficou lá um saldo devedor para ele financiar no banco de 299 mil, tá? Se a gente pegar os 3 últimos anos, se ele tivesse financiado esse imóvel em 2019, em 2022, esse financiamento dele corrigiria e se transformaria num financiamento de aproximadamente 390 mil. Então são quase 100 mil reais de correção. E ele não contratou esse financiamento. Então ele vai precisar fazer uma avaliação de crédito e dentro desse período de 3 anos muita coisa acontece. Sim. Pode entrar em restrição, cônjuges se separam ou se tornam cônjuges ou trocam de empresa. Ou troca de cônjuges. Exatamente. Então dentro de 3 anos muita coisa pode acontecer. E o cliente ele pode estar numa situação onde ele não consegue essa aprovação de crédito. Sim, tá? Depois de 3 anos. Depois de 3 anos, exatamente. E a correção foi de aproximadamente... Já o gericado... Já o gericado, a mesma conta, tá? Os mesmos 299 mil corrigido dos 3 últimos anos para cá, né? De setembro de 2019, outubro de 2019, a setembro, outubro de 2022. Os 299 mil foi corrigido para 304 mil, tá? 5 mil. 5 mil. Então é basicamente o que o Rubão falou, é praticamente o mesmo valor de saldo. E detalhe, já está contratado, você não tem que fazer uma nova avaliação. Tá? O financiamento já está pronto, já está feito. Você financiou no início da compra, acabou. Exatamente, não tem nova avaliação. Aí, opa, Guto, mas peraí, tem a taxa evolutiva de obras. Exatamente. A taxa evolutiva de obras, principalmente pela taxa referencial e pelo formato da construtora evoluir essa obra, não tem como a gente garantir exatamente qual que vai ser o valor. Mas nesse mesmo exemplo, tá? A construtora construindo em 3 anos, ele pagou esse cliente em torno de 25 mil reais. Ele só está pagando 25 mil reais num total de taxa de evolução de obras, porque é um financiamento de 299 mil. Vamos lembrar que 300 mil de financiamento não é relativamente baixo, tá? Vamos ter que comprovar uma renda aí de aproximadamente uns 10.500 reais.
Então quer dizer que se você estiver comprando um imóvel de 200 mil, financiando 160, essa conta ela já diminui bastante e o custo-benefício é o mesmo, você ainda vai pagar muito mais barato. Então de correção ele pagou o quê? 25 mais 5 de taxa referencial, 30 conto. Já no outro modelo, né, que é 90 conto. 90 conto. Aumentou 60 mil em relação... Muito fácil comprar um imóvel aqui no litoral. Mas eu vou pedir um minutinho para vocês aqui, que nós vamos lá para o nosso comercial, aqui no programa Giro da Região, morando em Praia Grande, hoje com o nosso convidado Guter Brandão, representante da Caixa Econômica Federal, e CJ, juntamente com o nosso parceiro Rubens da Vende Bens, Imobiliária Vende Bens, aqui na Baixada Santista, em Praia Grande. Segura aí, a gente volta já. Giro da Região, hoje falando sobre Praia Grande, morando em Praia Grande. Nosso convidado hoje, Guter Brandão, da ICJ Litoral, representante da Caixa Econômica Federal, juntamente com o Rubens Duarte, da Imobiliária Vende Bens. Comprar, vender e alugar. Aqui na Vende Bens é o lugar, mas vamos voltar aqui com o nosso bate-papo, que está muito bacana. O pessoal que está nos acompanhando pela televisão aqui, tem certeza que vai ficar bem esclarecido. E olha, eu vou falar uma coisa, se não ficar esclarecido, você está convocado a voltar para poder trazer mais informação. Porque aqui nós vamos vender imóveis e com certeza o pessoal que tem dúvida vai procurar a gente aqui. Rubens, tem mais alguma pergunta para o Guter aqui? Vamos esclarecer e continuar aqui. Eu vou voltar um pouco mais na taxa de obra. A taxa evolutiva de obra... Ela gera muita dúvida, né? Ela pega, né? O pessoal fica pegando. Porque às vezes você não consegue mensurar para o cliente, fazer uma mensura direitinho de quanto ele vai gastar, ele fica sempre em dúvida e perguntando, mas dá quanto? Mas dá quanto? Mas dá quanto? E aí você fica sem resposta. Então, Guter, eu sei que você falar que vai dar 200 não dá porque depende da construção e depende da evolução da obra. Às vezes evolui 5, às vezes evolui 10. A construtora começa a trabalhar mais firme, então dependendo dessa evolução, vai diminuir o tempo de obra e você tem que pagar mais a taxa de evolução. Exatamente. Dá um exemplo prático só para ter uma noção de quem essa taxa evolutiva, se você consegue fazer um exemplo mais só para deixar mais claro assim, para o cara ter uma mensura de quanto vai pagar mês a mês até chegar a entrega da chave. Tá. Ela consiste em evoluir, né, de um valor menor até se transformar na parcela. Pô, mas Guter, que valor menor? Aí vai de acordo com o primeiro mês, a primeira evolução da obra, tá? Isso. Vou dar um exemplo que o cliente ele vai pagar uma parcela de R$ 1.500, ele vai começar a amortizar o financiamento quando entrar dentro do apartamento ou da casa, ele vai começar a pagar R$ 1.500, tá? E no primeiro mês de obra, a construção ela evoluiu 5%. Então, tecnicamente, tá? A gente não pode garantir que seja exatamente esse valor por conta da taxa referencial que vai corrigir aquele saldo devedor. Mas, tecnicamente, ele estaria pagando algo aproximado em 5% do valor da parcela. Então, seria algo aí de R$ 75 a R$ 100.
E naturalmente... Na primeira, né? Na primeira, exatamente, porque evoluiu 5%. Então eu tô Ele calculando paga 5 de 1.500. Da primeira, mas da primeira até o fim ou só na primeira? Não, na primeira, aí vai evoluindo. Conforme vai evoluindo, vamos supor que na acumulado, segunda, né? Vai acumulando. Exatamente, 10%. Ele vai pagar 10% do valor da prestação, mais ou menos, porque aí tem a taxa referencial. Aí já vai para para 150. Exatamente. Por que a gente não pode garantir um fluxo exato de quanto vai aumentar? A evolução. A evolução. Tem construtora que A evolução é constrói. inconstante, depende Exato. da evolução da obra. Exato. Existem condições climáticas que afetam muito isso também. Então, tem mês que a obra vai evoluir mais, tem Quer mês dizer, que a dá obra para vai evoluir perceber menos. que ela vai evoluindo até chegar a entrega. Quer dizer, que você vai chegando 75, 150, nesse exemplo que ele deu, até encostar na prestação. Parcela, exatamente. Quando encostar na prestação, você recebe a chave, você volta para a prestação normal e entra na tua amortização. A prestação Exatamente que estava no início. A prestação, na verdade, que você já foi aprovado para pagar, mas que você só vai começar a amortizar quando pegar a chave. E você contratou na compra. Entendeu? Exatamente. A prestação que você já contratou. Isso que é Qual que é legal. o raciocínio Você que financia eu na sempre tenho? hora. Você Qual que é o- financia na compra. Isso que é legal. Isso já serve então com a entrada. Então é a entrada que ele deu a entrada e pega o financiamento. É isso? Eu Não, entendi. na verdade Não. não, tá? A entrada seria entrada. Independente. Então A via de entrada não tem regra, nada a que ver. entrada Ela não seja- vai influenciar em nada. Não, a entrada, a via de regra, que ela seria paga à vista. Só É. que como a condição da construtora, ela tem mais liberdade financeira porque ela tem a contratação com a Caixa, então ela consegue parcelar esse valor de entrada Isso. para você. Então por isso que existe esse paradigma, esse Isso. mito de que você vai Isso. pagar entrada mais a taxa. É. Não. Por isso vamos que supor, confunde. Confunde. Exatamente. Fica confundido. O critério, o raciocínio que eu tive para comprar o meu imóvel, que foi comprado também na planta, tá? Através de um empreendimento gericado, foi o seguinte: eu vou pagar o valor que começa pequenininho e vai aumentando até o valor da minha parcela. Então, se eu calcular hoje que eu estaria pagando já o valor da parcela, quer dizer que se eu vou pagar menos, então já estou no lucro, entendeu? Por exemplo, eu vou pagar lá uma parcela de R$1.000, então eu vou fazer a conta, de entrada, eu vou pagar mais R$800. Então, como um todo, eu tenho um custo de R$1.800 por mês. Eu dou conta? Dou. Só que no primeiro mês, ela vai vir lá, R$100, um exemplo. Quer dizer que eu paguei R$800 da entrada e R$100 de devolução de obra, 900. O que a gente sugere, é uma sugestão que a gente sempre passa pro cliente. Cara, quanto você consegue pagar? Eu consigo pagar R$1.800 por mês. Tá, então no primeiro vai ser 800 de entrada, fixo, não altera, tá? Normalmente a construtora é assim. E R$100 de evolução de obra, deu 900, sobrou 900. O que você vai fazer? Gastar? Não, joga na conta. Vai fazendo uma poupança. Aí no segundo mês, a taxa evolutiva de obra subiu, um exemplo, para R$200. Então você vai pagar 800 da entrada, 200 de evolução de obra, 1.000, sobrou quanto? 800, joga na conta. Então ela é evolutiva, mas você pode fazer um controle mensal. É só você tentar estabelecer o máximo que você consegue pagar e ir tentando fazer uma poupança. Quando ela começar a aumentar e chegar no valor no teto dela, isso é legal. você só tira e completa, porque você tem um saldo que foi criado lá. É claro que a gente não pode garantir, né? Problemas acontecem, projetos, mas se você utilizar essa estratégia, Epidemias. ela dá muito bem. Epidemias, pandemias, né? Covid. Exatamente isso. Então, ela consiste nesse modelo. Agora, a entrada é o valor que é pago pelo imóvel mesmo para a construtora, que ela vai receber. Essa taxa de construção, na verdade, é uma taxa de juros que é relacionada ao valor da obra, ao valor da construção. A construtora, ela toma uma parte do valor da obra como crédito da Caixa Econômica Federal, exatamente para garantir todas essas garantias. E uma outra garantia que eu não tinha comentado é que como o cliente ele já assina o contrato na obra, claro que a gente nunca pensa nisso, mas seguro a gente faz para não utilizar, né? Você já tem um seguro de morte ou invalidez permanente. No início da compra. Já no início da compra. Na contratação. Exatamente, exatamente. Isso é interessante difícil, também. É difícil a gente entrar nesse assunto, geralmente, às vezes com o cliente, eu não tenho tanta Cara, já dificuldade pensou que porque eu acho ele tá pensando interessante. que eu vou morrer, então? Será que Não, não é isso. Não, É o que eu falo pro vou cliente, comprar. o Léo vai viver mais 60, 70 anos tranquilo, se Deus quiser. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu, por exemplo, com 6 anos de mercado, 6 anos de CJ, eu já tive aí, cara, eu acho que já dá pra encher as duas mãos de clientes que infelizmente vieram óbitos. Acontece. Isso E clientes acontece. jovens, clientes Estamos mais aqui velhos, pra por isso, diferentes né? motivos. Então, nesse caso, tá? Se você vier a falecer ou se tornar um cidadão inválido permanentemente, o saldo devedor ele é quitado, tá? Pelo banco, ele é quitado pela Caixa Econômica Federal. Então, isso traz segurança para que você faça esse investimento Porque a para família os seus com herdeiros. certeza está com... herdeiro. Exatamente. Já a parte da entrada, que se você estiver devendo alguma coisa, ela não tem seguro. Então, geralmente a consultora alivia um pouco, dá uma ajuda devido à situação, mas Mas com a compromisso é Caixa é verdadeiro. tranquilo. Com a né? Caixa é tranquilo, exatamente isso. Bom, Roma, tem mais alguma pergunta? É bom. Não, eu queria só que, fazendo aqui umas ideias, que, por exemplo, como mudou o governo, agora não verde e amarelo, passou Minha Casa Minha Vida. voltou, né? Voltou Minha Casa Minha Vida e está surgindo um monte de ideias, de novidades, de alterações no programa Minha Casa Minha Vida. Uma coisa que eu fiquei sabendo hoje, até conversando extra-campo aqui fora
da gravação, ele estava comentando comigo em relação a imóveis usados. Então eu queria que ele desse uma ideia assim. E tem mais, a ICJ também, além do financiamento voltado aqui para venda de bens, na venda de imóveis, ela faz uns outros tipos de negociação. Eu gostaria que você falasse um pouco. É isso mesmo. A ICJ, ela trabalha com todas as linhas de crédito da Caixa, tá? Então, por exemplo, às vezes o cliente... Tem vários produtos, não tem? Vários produtos. Tem o cliente que ele não tem o perfil ainda para o financiamento. E hoje ele, sei lá, quer fazer um consórcio. A gente trabalha também, tá? O consórcio ele vem sendo cada vez mais requisitado. Da Caixa? Consórcio, exatamente isso, tá? E existe também os produtos da Caixa que são conta corrente, cartão de crédito, né? Seguros, previdência, título de capitalização. A gente consegue trabalhar tudo isso para vocês. E para aquele cliente que pretende financiar o imóvel, mas tentou uma avaliação de crédito e não foi muito legal, é aí onde a gente sugere essa recuperação, essa melhoria do perfil do cliente. A gente inicia um relacionamento com o cliente, iniciando aí com uma conta corrente, se ele tiver aprovação para um cheque especial, um cartão de crédito, tudo isso vai dar relacionamento para ele, ou seja, ele vai conseguir ter acesso com mais facilidade ao financiamento. Financiar só para entrar dentro desse assunto, ele não precisa ser exclusivamente cliente da Caixa. Não precisa ser cliente da Caixa. Mas isso com certeza vai ajudar. Mas você vai ajudar. Se for cliente, ajuda. Vai ser melhor, né? É parceiro, né? Claro. Caixa, né? Faz Eu acho sentido. bacana. E os imóveis usados agora? Pode ir pela Minha Casa Minha Vida? Legal, foi uma boa pergunta. Na verdade, é um outro paradigma também, né? Pode sim, tá? Não foi uma alteração que teve junto com o nome, tá? Agora já com tá essa valendo? alteração Já já tá estava valendo. já tá valendo, já. né? Só que antes, como a gente tem a tabela Price e a tabela SAC, né? A tabela Price, a amortização do seu financiamento, a parcela, ela é linear. E a tabela SAC, a parcela, ela vai decrescendo durante o financiamento, tá? Até um pouco tempo atrás, se não me engano, uns 2 ou 3 meses, desculpa se eu estiver errado, a tabela Price, que é a mais fácil, relativamente mais fácil, ela só financiava até 40% do valor do imóvel. E apenas a tabela SAC financiava até 80%. Então, Do isso gerava, usado, você tá falando? Do usado, isso. Então gerava uma dificuldade, por isso a galera esquecia do usado do Minha Casa Minha Vida. Mas na verdade agora, todas as duas tabelas financiam até 80%. Então o imóvel usado encaixa sim no Minha Casa Minha Vida, tá? No antigo Casa Verde Amarela. E tanto na tabela Price quanto na tabela SAC, o cliente ele vai ter a possibilidade de financiar até 80% do valor desse imóvel, sobrando apenas 20% do valor de entrada. É interessante, né? Imóvel usado, Hoje né? eu posso Muito então, interessante. comprar o imóvel usado pela Caixa Econômica Federal, né? Se o exemplo aqui, como a imobiliária tendo algum imóvel, pode encaixar diretamente com o correspondente Sim, da Com Caixa. certeza. Eu acho uma coisa muito bacana, Rubens. Isso dá uma abertura, né? Dá uma abertura O processo está muito cada grande. vez mais rápido, cara. Olha, A gente solicitou a a gente engenharia. tem história aqui para uma live de 2 horas. Com certeza. Dá pra gente conversar aqui. Tem que fazer uns eu vou até outros- fazer um desafio pra gente fazer isso daí, pra gente bater um papo e a gente criar um start dentro das redes sociais, até da imobiliária Vende Bem, se você Sim. me permitir. Sim. Eu já tô falando aqui de rede social, não posso perder o time, né? Sim. Pra gente tirar dúvidas das pessoas. Né? Sim. Porque hoje pela TV, né, as pessoas vão acompanhar, elas vão deixar já as redes sociais da Vende Bens, do ICJ, Não, mas né? Independente, Com certeza. quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta sobre financiamento, é só entrar em contato conosco. A gente tem o Guter aqui, que é o sabe tudo, o guru, é o guru do negócio. Se a gente não souber, a gente passa para ele, entra em contato e sua dúvida será respondida tranquilamente. E sem compromisso, independente de qualquer coisa. Para poder orientar vocês na melhor compra, para achar o imóvel Eu certo. tenho certeza que você que está assistindo nosso programa hoje, que está assistindo aqui morando em Praia Grande, com o apoio da Vende Bens, você vai querer conhecer um pouco mais desse produto. Você às vezes está procurando uma casa, um imóvel em lançamento, uma casa usada, um apartamento, não importa, um imóvel que seja. Né? Então eu gostaria já de aproveitar, Rubem, pedir para você deixar as redes sociais, o telefone, o pessoal que está nos acompanhando. Sim, nós estamos aqui na Kennedy, né, esquina com Honduras, né, na Praia Grande. O telefone é o 13-3302-8191, né? O e-mail, né, o site, né, o www.vendebens.com.br, e é só ligar, só entrar em contato, tem todos os dados lá e a gente está aqui para poder ajudar a você escolher seu imóvel. Acho que é muito legal, mas Guter, nosso programa está finalizando, eu gostaria que você deixasse o contato da ICJ Litoral, o telefone, além daqui da Vende Bens, além do programa, as redes sociais, a palavra é com você. Maravilha. Como eu já havia comentado, nosso escritório ele se encontra no Meridian Prime, né, que é na Fúmio Miase, número 141, sala 606. O telefone é 13-3356-9597 e o nosso Instagram é @ICJLitoral.
tá? Em breve, acho que vale comentar, desculpa só Pode exceder falar. um pouquinho, a gente vai estar atendendo num projeto muito bacana que o Rubão da Vende Bens e o Léo também vão fazer parte, vão nos ajudar, vão estar lá conosco no projeto que se chama Casa do Corretor. Lá a gente vai conseguir prestar assessoria para vários empreendimentos na planta, tá? Vários empreendimentos aqui da região na planta. E vocês vão poder contar conosco também lá na Casa do Corretor. Vai ficar na... Desculpa, eu tô na Baixada E na agora, Aviação, fugiu um né? pouco. É na aviação, Aviação. mas esqueci o nome daquela rua. É a Santos Dumont. Santos Dumont, em frente ao pátio da aviação, próxima Se ao campo. você quiser comprar um imóvel, eu tenho certeza que você vai procurar o Rubens da Vende Bens. Nós vamos financiar esse teu imóvel, você vai sair do aluguel e olha, então você vai ficar contente, hein? Com certeza. Com Gostaria de certeza. agradecer o Rubens por essa oportunidade. Vende Tamo junto, Bens. rapaziada. Grita no Rubão, que agradecer. ele grita aqui no Gucci da ICJ e a tenho gente certeza faz a que certa Ele arruma o realização do sonho. imóvel, ele faz a simulação, financia, aprova e a vida que você... E eu vou pegar a comissão dos dois. Gente, E pagar o muito churrasco. obrigado. O churrasco é por minha conta. Pode comprar o imóvel e o churrasco por minha conta. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau. valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora no programa Giro da Região. É um prazer ter você conosco e gostaria de convidar você a participar do nosso programa também. Mande sua pauta, suas sugestões, venha participar conosco. Estamos também com o jornal Giro da Baixada, aqui na Baixada Santista, o jornal Giro da Região, em todo o interior de São Paulo. E você que é empresário, empreendedor, quer estar conosco, chama nós no WhatsApp ou então mande um e-mail para nós. Aguardo você. Até a próxima. Muito obrigado.